Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 3 e nesse tópico a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa confissão de pecados. Lembrando que até aqui nós passamos pelo planejamento, pela preparação da nossa oração, que foi a nossa aula número 1. A aula número 2 a gente começou já a falar do primeiro tópico da nossa oração, que foi sobre adoração e gratidão. Ali a gente já gera um tipo de alinhamento. A aula anterior a gente falou um pouco mais sobre a nossa vida espiritual, o que é que nós oramos nessa área da nossa vida espiritual, e ali a gente fortalece cada vez mais e mais o alinhamento e a gente chega com toda a força para orarmos esse tópico da confissão de pecados e pedido de perdão. Lembrando que algumas pessoas preferem colocar esse tópico aqui e há viabilidade para isso dentro do tópico da vida espiritual. Só que para se tornar uma forma mais didática, né, para ter um didatismo melhorado, a gente coloca isso aqui como uma aula específica, tá? Para que você entenda que tudo que vai ser dito aqui precisa ser muito levado a sério. Muito levado a sério. Lembrando que a gente já estabeleceu o tempo, tá? De 5 minutos, mas dada a complexidade das coisas que nós vamos orar, dificilmente você vai orar apenas em 5 minutos isso. E o primeiro ponto que eu preciso lembrar para você, por mais óbvio que seja, você precisa levar isso muito a sério. Já anota aí, tá? Você colocou esse tópico, o que é que eu vou orar nesse tópico? A primeira coisa que você tem que fazer antes de orar é levar muito a sério esta etapa da tua oração, tá bom? E como é que eu faço isso? O que seria levar muito a sério a etapa da oração? Principalmente quando você estiver expondo de forma clara e manifesta as suas falhas e erros. Lembrando que todo pecado ele tem nome. Quando você estiver orando lá, você começou adorando, você já manifestou tua gratidão, você já reexaminou a tua vida espiritual, né? Você fez um autoexame de como está a tua vida de oração, de jejum, a tua vida na palavra. Depois que você já fez tudo isso, apresentou a Deus, pediu para Deus te fortalecer, te alinhar, você já utilizou os versículos chaves, né? A gente já colocou, já se instrumentalizou ali da palavra para se fortalecer cada vez mais e mais nas disciplinas espirituais. Você pediu visão espiritual a Deus, você está mais sensível. É interessante que você peça essa sensibilidade, mas principalmente aqui nesse ponto você vai lutar ainda mais por essa sensibilidade, tá? Eu quero destacar aqui, eu nem coloquei isso aqui em forma de anotação, mas aqui você aumenta a tua sensibilidade. Pastor, isso não fica na minha vida espiritual, não fica também. Tudo que você faz na tua vida de oração vai aumentar a tua sensibilidade, mas o pecado é quem faz separação entre nós e Deus. O pecado é que deixou o homem insensível à presença de Deus. O pecado é que deixa... A Bíblia diz que o príncipe deste século ele cegou o entendimento do povo, né? É o pecado que ele deixa a gente um pouco cego para as coisas espirituais, tá? E aqui você vai ter um aumento da sensibilidade espiritual. Você vai estar mais sensível espiritualmente. Sensibilidade. Você vai lutar por isso, tá? Para que você ouça melhor o que Deus está falando, para que você consiga enxergar o que Deus está fazendo. A tua visão e a tua audição espiritual precisa estar muito conectada ao que Deus está fazendo. E para isso você precisa combater um problema maior contra isso, que é o problema do pecado, tá? E aqui você não apenas pede perdão pelos teus pecados, mas você confessa os teus pecados. Tá? E quando eu digo que você confessa os teus pecados, eu preciso que você lembre que pecado tem nome, tá? Anota isso aí, pelo amor de Deus. Na exposição você precisa ser claro, tá? Vou colocar uma outra. Você faz uma exposição clara do teu pecado e você precisa lembrar que pecado tem nome. Quando você não souber batizar o teu pecado, você diz exatamente o que foi que você fez. Qual foi a atitude que você tomou. Eu preciso que você lembre também que assim... Existem pecados que são pecados individuais. Eu preciso aqui abrir um parênteses. O que seria um pecado individual? Eu quero que você lembre que existem coisas que não precisam estar escritas para que elas sejam pecado. Algumas pessoas, elas têm os seus níveis de relacionamento com Deus, os seus votos com Deus. Algumas pessoas têm um passado de pecado onde Deus dá a essa pessoa algumas ordenanças específicas que não dá a outras. Por exemplo, existem pessoas que Deus não quer que assista televisão. Estou só usando um exemplo aqui. Porque ele sabe que se a pessoa assistir televisão, ela vai engatilhar na mente dela um histórico de pecado.
Acredite, tem gente nesse nível. Tem pessoas que Deus não quer que se relacione, fique perto, fique próximo de outras pessoas. E aí a pessoa insiste com aquela amizade, insiste com aquele relacionamento e Deus está dizendo, não quero. E às vezes esses pecados individuais, eles são muito romantizados, mas eles são micro desobediências, mini teimosias que a gente vai alimentando e isso se torna uma vida de pecado. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero entrar aqui é o teu pecado, são os pecados individuais, porque o teu relacionamento com Deus é individual também. E aí você escolhe se você vai manter a sua individualidade com Deus através, ou você escolhe a tua individualidade com Deus, ou você escolhe a tua individualidade com o pecado. Então é muito melhor você confessar os teus pecados e pedir perdão por eles, tá? Existem pecados que são feitos em pensamentos, tá? Você peca quando você pensa também aquilo que não deve ser pensado. A Bíblia diz que se um homem ele projeta na sua mente um relacionamento sexual com a mulher, ele já deseja uma mulher, ele não precisa executar a tarefa, tá? O pensamento já gera isso. Às vezes aquele pensamento ranzinza, aquele pensamento de mal, sabe? Tem pessoas que vivem o pecado da inveja, ela não precisa falar nada, ela não precisa executar nada. Pensamentos de inveja também é pecado, tá? E tudo aquilo que você muito pensa, a gente acabou, já está repetindo isso muitas vezes aqui ao longo desse curso, tudo aquilo que você pensa, você sente. Sentimentos nutridos no coração, aí já é uma fase já posterior ao pensamento, né? São as nossas concupiscências. Aquilo que você nutre no teu coração, que vai na contramão da palavra. Tudo isso aqui, tá, gente? O que são pensamentos, sentimentos, quando é que eles são... Quando é que isso daqui se torna pecado? É quando ele vai na contramão da palavra de Deus e daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Então, quando você estiver pedindo perdão, pede perdão. Pai, eu quero te pedir perdão pelos pensamentos que eu tenho, que vão na contramão da tua vontade. E você diz quais são esses pensamentos. Os sentimentos que você tem, que vai na contramão da vontade de Deus. Você diz quais são esses sentimentos. Olha, meu coração está sentindo isso. Eu estou sentindo isso. Quem confessa, meu irmão, quem confessa pecado, quem confessa tentação para Deus, não precisa confessar queda, tá? Então, confessar queda diante dos homens. Então, tudo aquilo que vai na contramão da vontade de Deus, da presença de Deus, não pode ser nutrido na tua mente, não pode ser nutrido nos teus pensamentos, não pode ser as tuas palavras, tá? Pede perdão a Deus, porque em momentos de inobservância a gente peca muito com as palavras. Aquele que muito fala, muitas vezes, corre o maior risco de pecar, tá bom? Então você pede perdão pelas tuas palavras e sim, finalmente, você vai pedir perdão pelas tuas atitudes, pelos teus comportamentos que você teve, que foram na contramão da vontade de Deus, você vai pedindo perdão para isso. Lembrando que pecado tem nome, você confessa e pede perdão. Confessa e pede perdão. Isso aqui precisa andar, tá? De forma muito correlata. Isso aqui precisa andar de forma muito correlata, tá bom? Você confessa e pede perdão. É interessante que você precisa pedir perdão também pelas coisas que você ouve. Às vezes você empresta os teus ouvidos a conversas que você não deveria estar emprestando. Às vezes você está alimentando um fofoqueiro porque está dando ouvido a ele. Tá? Às vezes você está ouvindo coisas que você sabe que se você continuar ouvindo aquilo ali, você vai acabar gerando pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que vão na contramão. Deus não trabalha apenas no pecado, no seu sentido remediativo, né? Quando você precisa corrigir. Deus não quer ser apenas um Deus corretivo, mas Deus quer ser um Deus preventivo. Por isso que há pecados que você já precisa pedir perdão e precisa se policiar para que você não cometa, porque eles vão gerar algum pensamento, algum sentimento, alguma palavra, alguma atitude. E muitas vezes existem o pecado individual da audição, tá? Deus já falou que não é para você estar ouvindo determinada pessoa. Deus já falou que não é para você estar ouvindo determinado tipo de música. Deus já falou que não é para você estar ouvindo determinado tipo de orientação. E aí você continua ouvindo. Isso se encaixa também dentro dos pecados individuais e você precisa pedir perdão para isso, tá? Quando você pede perdão por aquilo que você ouve, você também precisa tomar conta dos teus olhos. Eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Pesquisa esse versículo bíblico e já anota, tá? Eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. E aqui você precisa pedir perdão, porque muitas vezes esses pecados, eles são inconscientes. Eu estou colocando com muitas aspas aqui, porque é muito difícil que haja pecado inconsciente. O que seria um pecado? O que é pecado? É a vontade de errar. Errar o alvo, tá?
O que você chama de inconsciente aqui, eu chamaria de inobservados, ou então inobservância, tá? Inobservância. Ou falta de vigilância, tá bom? O que muita gente chama de consciente, na verdade é uma inobservância. Você não vigiou e, vixe, pequei nisso, errei nisso. Na verdade não é um pecado inconsciente, você não perdeu sua consciência. É um pecado de inobservância, você perdeu a vigilância, a observação. E aí você precisa pedir perdão até pelos pecados que você não está lembrando. Pai, com certeza, como eu falei muito hoje, eu devo ter falado algo que eu não deveria. Me perdoa quando eu ouvi quem eu não deveria. E pede para Deus te mostrar, te dar essa sensibilidade para te mostrar o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que tem sido desagradável. Quais são as coisas que você precisa deixar de fazer, que muitas vezes não está na lista de pecados ali genéricos que todo mundo conhece. Né? Às vezes teu pecado não é matar uma pessoa, mas se relacionar com outra. Né? E aí você precisa pedir perdão por esses pecados também, para que você construa ainda mais uma vida de santidade e aumente a tua sensibilidade, tá bom? É interessante nesse ponto aqui a gente já fez a confissão e pedido de perdão. Só que você já precisa pedir para lá para frente também, tá bom? É necessário que nessa parte, nessa etapa, nesse tópico, você precisa pedir libertação, principalmente com os pecados que corriqueiramente você comete. Tá? Algumas pessoas chamam a um certo termo pejorativo para esse tipo de pecado, né? Que são os pecados de estimação, enfim. Mas aqui você pede libertação para Deus. Deus, me liberta. Eu preciso ser liberto. Aqui você clama. Aí você pode usar os versículos de libertação, tá? Eu não coloquei aqui nessa aula, mas tem lá João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembre que uma vida de oração, ela não se manifesta apenas quando você está orando. A vida de oração tem todo um planejamento antes, tem toda uma mentalidade antes, onde você precisa nutrir a tua mente, orando, buscando, lendo a Bíblia, e isso vai te dando força, tá? Para te libertar. Você vai preenchendo coisas boas dentro de você para que sejam expulsas as coisas más, e você pede por libertação. E o que é libertação? É a soma da força com o desejo. Você precisa pedir para Deus para o desejo dessa libertação, porque não adianta você, Pai, me liberta, mas você está doido para ficar preso nesse pecado. Tá? Às vezes as pessoas amam o pecado. Às vezes você ama cometer esse pecado. Seja claro com Deus. Fala com Deus, Pai, eu amo cometer esse pecado aqui. Eu tô apaixonado por esse pecado. Todo dia eu cometo, ele me dá prazer, ele me gera satisfação. Eu não consigo me libertar dele. É muito interessante aqui que dentro desse panorama aqui que você coloque os vícios também, tá? Vício de série, vício de internet, vício de jogo, vício de pornografia. A pornografia em si já é um pecado, mas o vício acentua ainda mais, tá? Então você tem que pedir a Deus desejo, que desenvolva em você um desejo mais tão forte, mais tão grande. E como é que vem o desejo? Você é um ser cognitivo, comportamental. À medida que você pensa nas coisas do alto, à medida que você alimenta pensamentos da coisa do alto, você vai sentir, você vai ter os sentimentos das coisas do alto. E esses sentimentos, eles vão gerar em você o desejo também de libertação. Só que só o desejo não basta, você precisa ter força para tomar as atitudes que geram a libertação também. Então nesse tópico aqui, confessa os teus pecados e pede perdão. Confessa os teus pecados e pede perdão. E aqui você pede a libertação. Depois que você pede a libertação, né, pelos seus pecados, você precisa pedir para Deus para te ajudar a ser mais vigilante. Deus, quais são as coisas que eu faço antes que engatilham o pecado? É muito interessante você colocar isso. Anote isso aí, tá? Coisas que eu faço antes que servem de gatilhos para pecado. E aqui você exerce a tua vigilância. A vigilância, ela vem antes da tentação. A Bíblia diz, vigiai, orai e vigiai para que não sejais tentados. Ou seja, antes da tentação, você precisa ter a oração e você precisa ter a vigilância. Não é apenas a oração que te livra da tentação, mas é a oração somada à vigilância. Então você pede a Deus para aumentar a tua vigilância e já te dá um nojo pelo pecado. Aqui você sente desejo de libertação. Aqui você sente repugnância pelo pecado. Você sente nojo, você sente vontade de vomitar. Você sente você tem um sentimento de repulsa contra o pecado. É interessante que você sinta isso, porque o nojo pelo pecado é um sentimento que Deus tem. Deus tem nojo do pecado. Peça para Deus um nível de alinhamento que você sinta aquilo que os céus estão sentindo.
tá? Vai anotando isso. E aqui eu já coloquei aqui algumas referências, alguns versículos chaves que você pode utilizar, tá bom? Eu vou, com sua licença, como são vários versículos, para nós otimizarmos o tempo, eu faço questão de ler com você aqui alguns desses versículos. Por exemplo, o Salmo de número 86, versículo 5. Rapidinho. Salmo de número 86, versículo 5. Está escrito assim. Salmo 86, versículo 5. Está escrito: pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundante benignidade para com todos que te invocam. É interessante você colocar esse Salmo 86, versículo 5, aí como ferramenta na tua oração, tá? Tem aqui também o provérbio, tá? Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito assim: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Interessante você colocar esse versículo também, tá? Deixa eu ver aqui um outro salmo interessante aqui, ó. Salmo 32, versículo 5, está escrito o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Olha a importância de você ser claro na exposição. Confessei-te o meu pecado e a maldade eu não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha que interessante, como a Bíblia é linda, né, gente? Como é bom a gente se instrumentalizar. Isso aqui, irmão, mostra, isso aqui é palavra de Deus, tá? Isso aqui são versículos que mostram o grande interesse de Deus em te perdoar. É um grande interesse de Deus para que você se liberte desse sentimento de culpa. E no meio dessa aula aqui, Deus está me movendo a falar isso com você. Às vezes você chega aqui, o peso da culpa é tão grande que você se sente indigno. E esses versículos eu estou lendo aqui para que você entenda que Deus está interessado em tirar essa culpa de você. Você não é obrigado a levar essa culpa para todo sempre. Aqui é o interesse de Deus, ele está dizendo: olha, eu sou apressado em exercer misericórdia, em exercer benignidade. Aleluia! Meu Deus do céu, estou sentindo a presença de Deus aqui forte. Irmãos, eu recomendo muito esse texto aqui, da primeira epístola de João. Eu vou fazer a leitura dele junto com vocês. Eu coloquei aqui a versão Almeida revisada e corrigida, tá? Do versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, como é importante você... Olha, meu Deus do céu, querendo falar aqui. Olha como é importante você confessar isso. Olha como é importante você assumir a responsabilidade. Amém, queridos? Aí, quando chega no capítulo 2, você vai ler o seguinte... Olha o que João está dizendo. Veja o próprio Deus falando isso. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então aqui você já tem a ferramenta necessária para estar orando, para estar buscando, se instrumentalizando da palavra. E aqui você precisa expulsar toda a culpa. Não aceite a culpa. Faça mais pesquisa sobre versículos que falam sobre pedido de perdão. Eu coloquei aqui 5 referências bíblicas, tá? Um texto até um pouco mais longo que eu fiz questão de ler com você. Mas se instrumentalize disso, porque isso aqui é para aumentar a tua sensibilidade, não para aumentar a tua culpa. Esse tópico aqui é para que você tire a culpa do teu coração. É por isso que eu gosto de colocar ele como tópico específico. Tá? Exclusivo. Irmãos, eu tô colocando aqui como 5 minutos, mas numa boa, você vai romper esse período, tá? Se você orar menos que 5 minutos, você foi muito MacGyver para isso, tá? Você foi muito expert para isso. Mas é interessante que você vá além dos 5 minutos e você já tem uma ferramenta poderosa para isso. Além de anotar aqui como aula isso, tá? Pode anotar, tirar a pausa aí, anota isso aqui. Mas além de anotar isso daqui, é interessante que você faça uma lista de pecados, coisas que você faz que você já tem a plena certeza que desagradam a Deus. Apresente também coisas que você faz que estão em posição duvidosa,
tá bom? Você faz essas duas listas, coisas que você faz corriqueiramente, que você tem plena convicção de que desagrada a Deus, e coisas que você faz que você ainda tem dúvida. E aqui você pede para Deus aumentar a tua sensibilidade, para que te revele, para que te mostre, para que você viva uma vida aqui na terra que agrade ao Senhor lá no céu, tá bom? Eu aguardo você na nossa próxima aula. Deus te abençoe.